Olá a todos. Hoje nós vamos continuar falando sobre este livro aqui, A Conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade. Muito interessante. E o assunto é os 7 sábios de Atlantis. Essa semana a gente vai terminar a parte de lendas, especificamente, que é esta parte aqui do livro, certo? Esta parte ainda tem tudo isso aqui. E a gente vai entrar na próxima semana na parte de linhagens sanguíneas e alianças. Alianças entre essas pessoas aí. Então é interessante, vai ficar mais interessante ainda. Pois bem, mas vamos lá. Parte dos 7 sábios de Atlantis. Antes de a gente começar, lembre-se, esse mês estou fazendo a divulgação do curso sobre ervas medicinais parte 1, para quando o médico não está a caminho. Não é um aconselhamento médico, é simplesmente uma análise sobre, uma compilação, na verdade, sobre informações de ervas ditas medicinais popularmente. E é muito interessante. Não é um curso tão assim dinâmico quanto outros cursos, por exemplo, da parte de negócios, porém é um curso importante. Quem tiver interesse na área de membros, custa $7 por mês, você assiste todos os cursos do canal durante aquele mês, e todo mês tem um curso novo. Algumas pessoas aqui reclamaram que assim, o cartão não funciona, ou não tem boleto na área de membros e tudo mais. Então é o seguinte, eu estou colocando os cursos aos pouquinhos na Udemy. E alguns cursos eu consigo fazer 3 cupons na Udemy por mês. Só 3 cupons e mais nada. 0. 3 cupons e mais nada. É o que eu consigo fazer, cupom de desconto na Udemy. E depois o preço está cheio de novo. E assim, este mês, hoje na verdade, eu estou colocando 3 cursos na Udemy. Vou disponibilizar para vocês o link. E esse cupom de desconto na Udemy eu consigo fazer ser válido durante 3 dias. Ok? Eu poderia colocar ele com 1 mês na Udemy, só que o preço maior. Então eu estou colocando com o menor preço possível, mas a Udemy me permite esse cupom ter validade de 3 dias. Então eu estou colocando da área de negócios, que muitas pessoas estão pedindo, e são os cursos assim muito interessantes mesmo. Então tem aqui, ó, venda de serviços de alto valor, para quem quer aprender a vender serviços com valor mais alto do que o normal. De preferência entre empresas, que é o B2B, Business to Business. Este curso aqui que é importante, que é o de Networking, uma base de apoio para o sucesso. Teve vários empresários que mandaram e-mail falando, agradecendo pelo curso, é interessante. E este aqui é a arte dos preços, a diferença entre o lucro e o prejuízo. São 3 cursos da área de negócios especificamente, estão na Udemy, e eu vou deixar o cupom de desconto abaixo. Só que eu só consigo fazer 3 cupons por mês, então estou fazendo os 3 deste mês agora, e ele é válido por 3 dias. Eu não consigo aumentar para 4 dias, 5 ou 6 ou 7. A Udemy me permite vender por 3 dias com esse preço. 3 dias. Então eu vou deixar o link abaixo. Quem tiver interesse na área de membros é muito mais econômico, custa $7 por mês e você tem acesso a todos os cursos, todo mês tem um curso novo. Mas quem não está conseguindo acessar por questão de boleto, etc. tal, a Udemy também é uma opção e eu vou deixar aí com esse super desconto abaixo. É o máximo de desconto que a Udemy Permite dar. Pois bem. Então vamos lá, vamos por partes. Começando aqui, os 7 sábios de Atlantis. O egiptologista William Petrie foi o pai da teoria da dinastia da raça do primeiro tempo. Ele discute a origem nebulosa desses seres divinos, Shebtiu, que ele acredita serem os primeiros faraós. Na opinião do autor, esse Shebtiu são os 7 sábios divinos de Atlantis. Sebete, o qual o patrono era Enki, ou o capeta, Satã, que ensinou à humanidade o ilícito segredo do céu. Os Sebetius consistiam em 8 seres divinos, sendo 7 anjos caídos e o capeta, o Satã. Pois bem. E aí tem algumas figuras que o pessoal coloca sobre os sábios de Atlantis saindo de lá, né? Os 7 sábios de Atlantis, e sempre é uma coisa assim, eles estão chegando do mar. Essas figuras sempre indicam que eles estão saindo da água, estão chegando do mar. Pois bem, continuando aqui, porque Atlantis já era, certo? Esse autor aqui, ó, Waller de Lubixpai, puxa, só nome difícil, da teoria da teocracia faraônica, propõe que a humanidade se desenvolveu a partir de uma raça superior de gigantes, no qual tinha conhecimento de ciência e tecnologia. O cara não tem nenhuma relação com a Bíblia, está falando a mesma coisa que a gente está discutindo sempre. Pois bem, ele foi um teosofista francês, tipo assim, teosofista not good, não bom, nada positivo. Um ocultista,
membro de sociedades secretas que promovem um sistema de crenças místicos importante no sentido de trazer o fim dos tempos. Durante o primeiro tempo, outro grupo curioso no Egito foi fundado, os seguidores de Horus, os 7 anjos caídos, seres mitológicos que preservaram o conhecimento. Então assim, por que é importante a gente estar fazendo essa discussão? Tem muitas coisas aqui que o autor ele identifica, olha, isto aqui, este assunto vem de ocultistas, este assunto vem de pessoas más pra caramba. Quando a gente sabe quais assuntos vêm dessas pessoas, o que eles estão ensinando lá atrás, quando isso aparece num filme, quando isso aparece na televisão, quando isso aparece na escola, quando isso aparece em qualquer lugar, você consegue identificar a origem daquilo, certo? Lembre-se, uma das 7 ciências sagradas é a gramática, certo? E as pessoas, elas tem pessoas que têm um conhecimento bom o suficiente nesse assunto que é superior ao meu ou ao seu. Por exemplo, você e eu acreditamos que gramática é simplesmente o seguinte, aprender a ler e escrever, não é isso? A gente aprende basicamente isso, só que tem pessoas que sabem essa arte de uma forma diferente. Quando eles juntam com as outras artes sagradas, vamos dizer assim, essas ciências sagradas, o que acontece? É muito simples para essas pessoas te convencerem que algo antibíblico é positivo, certo? Quantas vezes eu já não ouvi assim, por exemplo, sobre tirar o bebê da barriga da mãe, certo? Quantas explicações extremamente lógicas você já não ouviu? Quantas vezes você falou assim, mas nesse caso realmente faz sentido. Mas espera um pouquinho, esse caso ele é amplo? Então assim, essas pessoas elas conseguem simplesmente trabalhar tão bem a forma como elas falam, a forma como elas estruturam o pensamento e comunicam, que eles conseguem te convencer de uma coisa oposta à verdade. Porque a verdade é o que está na Bíblia, certo? Então a gente tem que ficar atento com essas coisas aqui. Então vamos lá, vamos continuando. Eles, os seguidores de Horus, fundaram um culto de sacerdotes astrônomos que guardaram conhecimento atlanteano, religião e tecnologia, sendo conhecido também como culto da Ordem da Cobra, que se mantém até os dias de hoje, por incrível que pareça. Não coincidentemente, esses deuses, os Shebitiu, são descritos com características de serpente. A gente chega ao mesmo ponto de novo. Eram conhecidos como sendo intermediários entre humanos e os deuses Netero, que significa aquele que vigia, ou outra palavra para os sentinelas. Então de novo aparece essa questão da serpente, e aí sempre vem algum engraçadinho perguntar o seguinte, mas como é que a serpente falou com Eva, etc. tal? Pois bem, quando você começa a desenterrar essas coisas aí que foram escondidas, você começa a entender muito mais coisa, né? Mas, como a gente vai ver mais pra frente, o pessoal eles guardam muito bem as informações que podiam nos ajudar e simplesmente disponibilizam um pouquinho de verdades aqui e ali que na verdade não ajudam a gente porque a gente não consegue estruturar o pensamento completo. Lembre-se, para você estruturar um pensamento você tem uma linha de um começo a um fim, certo? Se alguém corta um pedaço dessa linha e retira, você tem um pedaço de verdade aqui, um pedaço de verdade aqui, mas você não consegue pular daqui para cá, certo? Pois bem, então continuando. Similarmente, essa pessoa aqui, não vou ler, é um nome muito difícil, acreditava que os semideuses ou sacerdotes eram os mentores originais da civilização faraônica, ensinando o conhecimento antigo. Osíris era conhecido como o deus, entre aspas, ou rei serpente, que viajou pelo mundo para trazer o seu conhecimento e culto misterioso à civilização, exatamente como a descrição de Quetzalcoatl, que ensinou ciências, artes, magia ao povo da América Central. E aqui eu quero fazer um outro ponto interessante. Você percebeu essa palavra aqui, culto? Você vai na igreja para quê? Para o culto, tudo bem, até aí todo mundo sabe. Você já percebeu que quando o cara vai para a faculdade, aprende um monte, se torna um intelectual, as pessoas falam assim, esse cara é culto. É, culto. De cultura também, né? O culto não é feito só na igreja não, tá? O culto é feito com muitas coisas. Que as pessoas pensam, não, isso não é um culto, não é um culto religioso. Não, não é um culto religioso. Isso é cultura, isso é sabedoria. Não, é culto, é culto. Exatamente isso aqui. O cara é culto, exato, culto. Pois bem, continuando aqui. Olha só aqui um desses deuses aí. Tem umas características interessantes, né? Ele é verdinho, certo? Tá lá no Egito, ó, verdinho, bem a cor de serpente mesmo. Né? E ele está segurando algumas coisas aqui e tem esse chapéu interessante. Vamos anotando as coisas por partes. A gente já vai chegar lá.
Olha só, todas as fontes da antiguidade parecem falar da mesma fonte da civilização pré-diluviana que espalhou o conhecimento ilícito do céu e das 7 ciências sagradas recebidas através dos infames anjos caídos. Aí eu vou ler os nomes: Azazel, Amasses, Gadereel, Baraquiel, Cocariel, Tomiel e Asderiel, o que está escrito no livro, para beneficiar os gigantes e humanos rebeldes. O que a gente vê? Umas coisas interessantes, né? A questão de humanos rebeldes, que já existia, né? A gente vê umas coisas tipo assim, não é possível. Esses caras não podem estar fazendo isso. O cara está destruindo a própria a civilização que o cara está. Por que o cara faria uma coisa dessa? Não faz sentido. Ou, poxa, o cara está destruindo uma civilização e com consequência vai destruir a própria família. Não faz sentido. Mas você vê que humanos rebeldes sempre existiram junto com essas figuras aqui dantescas, certo? Pois bem, continuando. Manetho recorda que o Egito Antigo foi dividido em 3 grandes eras. O reino dos deuses, presta atenção, 3 eras, reino dos deuses. Os seguidores de Horus, que migraram para o Egito de algum lugar, Atlantes, por exemplo. E o reino dos reis faraós, que começou com Menes, que acredita-se foi o primeiro rei humano. Antes disso, tipo assim, que tinha lá, não necessariamente era humano. Diz que essa misteriosa ordem dos sábios que sobreviveram ao dilúvio chegou de uma ilha ou continente distante e eram conhecidos anteriormente como deuses construtores, presta atenção, deuses construtores e seguidores de Horus. De acordo com o professor Raymond, da Universidade de Manchester, esses deuses construtores eram conhecidos como senhores da luz e vieram para reconstruir o mundo pós-diluviano, recriando o que? O que eles queriam, a era dos deuses, certo? Dos anjos caídos controlando as coisas. Pois bem, de acordo com o trabalho de Samuel Noah, Sumer foi visitado por seres semidivinos, metade peixe, metade humano. Interessante isso aqui. Metade peixe e metade humano. Vai aparecer muito na mitologia essa questão. Metade peixe, metade humano. Metade peixe, metade humano. Os itens, esses caras vêm tudo do mar, beleza. E metade peixe, metade humano. Ok. E aí você vê uma coisa interessante, né? O culto das sereias, né? Você vai em qualquer loja, você pode ir em qualquer loja de departamento, qualquer loja, Walmart, qualquer lojinha, vai ter lá vendendo sereia para as crianças. Vende fantasia de sereia, para colocar metade peixe na criança. Não faz sentido, percebe? Não faz sentido se você não conhece o que essas pessoas conhecem. Se você entender o que essas pessoas entendem, óbvio que faz sentido, certo? Então, continuando aqui. Metade peixe, metade humano. E eles foram enviados pelos deuses para ensinar artes aos sumérios, que inclui ciências, matemática, gramática, construção e leis. Alguém pode imaginar quem seria o pai desses deuses peixes, né? E ele coloca, talvez Poseidon, né? Certamente, pois a primeira depicção de Poseidon era de um humano com rabo de peixe. Anota aí. Pois bem, é curioso considerar que assim como Poseidon, Enki também era considerado um deus das águas. E aí você vê aí alguns desses sacerdotes, né? Você vê aqui, tem uma perna, certo? Sacerdotes de Poseidon, Dagon, ou o que for. E eles têm aqui uma vestimenta no formato de peixe, com um peixe aqui ó, na cabeça com a boca aberta, certo? E você vê essa cauda aqui, ó. Pois bem, isso aqui todo mundo sabe, isso aqui era uma coisa que o pessoal fazia, ok? Ok. O antropologista Dieterlen disse que a Babilônia foi fundada por mitológicos deuses peixes. Está dizendo aqui, o antropologista. A mitologia mesopotâmia diz que a vida foi trazida ao mundo através de criaturas conhecidas como Oanes, que em maia significa aquele que vive nas águas. Enoque, descendente de Caim, o Enoque o mau, não o bom, certo? O descendente de Caim, foi o fundador da ordem dos 7 sábios mortais, segundo Berosus. E ele era um alto sacerdote de Enki, o deus do mar, entre aspas. E Enoque também estava associado aos angélicos ou anjos Oanes, de que ele também era sacerdote do culto do Poseidon, do peixe, boi e cobra. E aí esse culto aqui do Poseidon, do peixe, boi, cobra, presta atenção, peixe, boi, cobra,
A gente vai falar mais pra frente e tem coisas que eu nunca imaginava que estava relacionado com isso aqui e ele tá mostrando que tá. Então, vamos prestando atenção. Vai anotando aí. Culto do Poseidon, do peixe, boi e cobra. Pois bem, esses divinos e semidivinos deuses, peixe, eram renomados na Suméria pelo seu grande conhecimento em arquitetura e engenharia. Eles eram os mesmos deuses construtores da Índia e do Egito. Enoque, o mau, em parceria com os anjos caídos, ajudou a estabelecer então o reino pré-diluviano. Cada um dos reis Néfilins foi equiparado a um dos 7 deuses peixe, e talvez mais tarde com sábios terrenos liderados então por Enoque. Os reis e sacerdotes da dinastia do dragão foram depictados nas histórias, na lenda do Graal, na lenda do rei Arthur, na lenda do mago Merlin e dos merovíndios, que ficaram conhecidos como os reis peixes. É o que está escrito no livro especificamente, ok? Ok, então vamos lá. Tá aí, ó, os sábios, né? O rei Arthur, o Merlin, a espada, muitas coisas que a gente vê, a gente não sabe a origem, a gente não entende a origem. Então a gente tem que entender uma coisa. Se não está na Bíblia, você vai pegar a sua Bíblia, sempre que você tiver dúvida, está na Bíblia? Não está na Bíblia. Pode ter certeza que é paganismo. Por que você acha que na Bíblia tem tantas histórias do povo israelita caindo em adoração para falsos deuses? Por quê? Porque é fácil cair. Eles têm muita lábia. Então assim, se não tiver na Bíblia, tipo assim, saiba que você está adorando algo desconhecido, ok? Quando você vê uma coisa dessas e você fica, oh, nossa, que maravilha, você fica maravilhado com os filmes, saiba que você pode estar adorando uma coisa que, tipo assim, não é positiva. Então, continuando aqui. O historiador Hancock diz que o grupo de sábios, sages, pré-diluvianos, sobreviveram ao dilúvio. E eles sempre estavam associados ao simbolismo de peixe e do mar. Ou, como alguns conhecem, a adoração a Dagon. Presta atenção esse Dagon, ok? Dagon, tá na Bíblia isso aqui, Dagon. Adoração a Dagon, do peixe e do mar, ok? Pois bem, ele ainda diz que todas essas irmandades que ensinam doutrinas espirituais e religiosas para a humanidade foram os conselheiros reais dos reis. A mesma irmandade da cobra. O historiador Peter Whitfield escreveu que os conceitos sumérios de reinado, conhecimento divino e ciência foi importado por um grupo de tutores divinos, que são os 7 sábios. Pois bem, vai vendo. E na Bíblia a gente vai pegar isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? O Dagon, né? O deus dos filisteus. Tá aqui, ó. Dagon, né? O deus dos filisteus. Olha só. Depois de tomarem a arca de Yahweh, os filisteus levaram de Ebenezer para a cidade de Ashdod e depositaram no templo que eles dedicaram aos deus Dagon. Olha só, pegaram a arca do Criador e colocaram na frente lá do deus Dagon deles, da escultura. Ao lado de sua estátua. No dia seguinte, ao romper da manhã, os moradores de Asdod observaram que a imagem de Dagon estava caída de cara no chão, exatamente na frente da arca de Yahweh. Imediatamente eles ergueram a estátua de Dagon e colocaram de volta em seu lugar. Contudo, na manhã seguinte, quando se levantaram ao raiar do dia, lá estava novamente Dagon caído, de rosto em terra, diante da arca de Yahweh. As mãos e a cabeça da estátua de Dagon haviam sido quebradas e estavam sobre a soleira. Só o seu corpo ficou no lugar. É por esse motivo que até hoje os sacerdotes de Dagon, presta atenção, até hoje os sacerdotes de Dagon e todos os que adoram em Asdod não pisam sobre o patamar junto à entrada da porta do seu templo, porque a estátua foi quebrada ali, ok? Pois bem, então está o Dagon aqui na Bíblia especificamente. Pois bem, e olha só uma coisa interessante, você vê aqui o sacerdote de Dagon com um chapéu no formato de peixe e a cauda, certo? E ele está segurando aqui uma coisinha e em geral ele está segurando um cajado, que a gente não está conseguindo ver aqui. E agora a gente vê aqui uma coincidência, só uma coincidência, tá? Não estou dizendo nada, só uma coincidência. Esse chapéu aqui do Papa, que realmente, olha só, a mesma boquinha de peixe que tem aqui, não tem motivo nenhum para o cara não fechar essa boca aqui, fazer um chapéu único, não tem motivo nenhum para fazer dessa forma aqui, ó. A não ser que tenha um motivo que a gente não conhece, correto? Pois bem, então tem aqui o chapéuzinho do Papa,
e tá fazendo as mesmas posições, as mesmas coisas. Quando a gente vai um pouquinho mais para frente, a gente vê algumas coisas interessantes. Por exemplo, a gente está vendo aqui ó, essa ilustração aqui. Do lado de cá está o cristianismo e do lado de cá está a religião egípcia, ok? E aí o que você vê? Olha só, o sacerdote egípcio com essa varinha aqui, com essa coisa redonda na ponta, olha só aqui. E aí você vê aqui o Papa com a mesma coisa. Aqui embaixo, ó, o faraó sendo carregado pelas pessoas, certo? Sendo carregado aqui pelas pessoas. E ele cheio desses leques com plumas. Tá vendo aqui? Os leques com plumas. Olha só o Papa sendo carregado pelas pessoas e os leques com plumas também. No mínimo curioso, certo? Por que precisa desses leques com plumas aqui? Pergunta pro Papa, porque a gente não consegue mais perguntar pro faraó, certo? Mas eu imagino que é pelo mesmo motivo, certo? E olha só a questão aqui da ave, a questão da chave que o pessoal tinha, a questão da cruz que o pessoal usa, a questão do chapéu. Tem muitas coisas no mínimo esquisitas, ok? Pois bem. E a gente ainda vai fazer um comentário mais longo sobre isso, mas vamos continuar aqui nessa questão, né? Olha só, a questão da água, né? Da água que o pessoal fala que é a água benta, né? Jogando em todo mundo a água. É gozado que o pessoal do culto do Dagon, especificamente, como os seres vinham da água, também jogavam água. É no mínimo interessante, certo? O pessoal colocou aqui, ó, será que é about Dagon worship, a adoração a Dagon? É no mínimo esquisito. Eu não acho que a Igreja Católica ela é simplesmente uma questão de culto do Dagon. Eu acho que assim, vamos dizer assim, é uma união de várias coisas. É uma união. O pessoal pegou um pedaço lá do que seria o que o Messias ensinou, juntou com o que tinha lá do sacerdócio de Baal, juntou lá com o que tinha o sacerdócio de Dagon, juntou lá com o que tinha do Egito, juntou lá não sei o que, para agregar o maior número de pessoas junto, certo? Tem muitos católicos que dizem isso, não tem mal nenhum, a gente está cristianizando o paganismo. Eu, no meu ponto de vista, eu acho que é um pouco diferente, eu acho que o pessoal está paganizando o que deveria ser a informação que o Messias passou. Né? Mas é assim, Afonso, a gente tem que ser flexível para a gente conseguir a maior colheita. Olha, eu não acho que isso é uma colheita, tá? Porque é no mínimo esquisito. Eu acho que assim, as pessoas elas deviam ser estritamente seguindo a Bíblia, ponto. Saiu da Bíblia, pisou em terreno desconhecido, ponto. Ok, continuando aqui. E esses sábios mais tarde fizeram parcerias com Nirod em Babel. Diz que toda essa religião foi copiada em livros para manter a segurança em templos secretos seguros ao longo do rio Nilo. No Egito Antigo, os papiros fazem muitas menções a essas câmaras secretas, conhecidas como câmaras de arquivos que contêm todo o conhecimento pré-diluviano. Era dito que essas câmaras se encontravam próximas à Esfinge. Diz que os rosacrucianos, os teosofistas lá da Blavatsky e maçons mantêm esses ensinos bem vivos e conhecidos até os dias de hoje. Edward Cayce concluiu que tinha profecias atlanteanas que prediziam que o grande conhecimento pré-diluviano seria descoberto aos pés da Grande Pirâmide e da Esfinge por volta do início do novo milênio, que é algo que está, vamos dizer assim, ou já aconteceu ou está para acontecer. Pois bem. E próximo episódio a gente vai falar sobre o Gilgamesh. Depois, na sexta-feira, a gente vai falar sobre outras lendas, a gente completa. E na semana seguinte, a gente vai para a questão de bloodlines, para as linhagens sanguíneas e a parceria, a aliança que eles fizeram entre eles. Que é o que ele está colocando no livro, está tudo escrito aqui, não estou falando nada da minha cabeça, ok? Pois bem, e para finalizar, lembre-se do curso Ervas Medicinais Parte 1, para quando o médico não está a caminho. Este curso só tem lá na parte que eu também tenho a área de membros, mas quem tiver interesse em adquirir os cursos de negócios que muitas pessoas estão me pedindo, tá lá na Udemy, o cupom de desconto abaixo vale durante 3 dias apenas, é o máximo desconto que dá para dar pela Udemy, e a Udemy só me permite fazer 3 cupons, eu não vou poder fazer na semana que vem mais 3 ou mais 3, é 3 cupons, e esses 3 cupons, cada um deles é válido por 3 dias, então assim, quem tiver interesse na parte de negócios, esses 3 cursos aqui são no mínimo interessantes, ok? Bom, pessoal, a gente finaliza aqui. Quem tiver interesse na área de membros, $7 por mês, você acessa todos os cursos e todo mês tem um curso novo. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.